gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Gênesis, no capítulo de número 37, o versículo de número 2. Gênesis 37, verso 2, diz assim: estas são as gerações de Jacó. Sendo José de 17 anos, apacentava as ovelhas com seus irmãos. Sendo ainda muito jovem, andava com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia más notícias deles a seu pai. Israel amava mais a José do que todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice. Ele fez uma túnica de várias cores. Vendo, pois, os seus irmãos que seu pai o amava mais do que todos eles, odiaram-no e não podiam falar com ele pacificamente. Teve José um sonho e contou aos seus irmãos, e por isso o odiaram ainda mais. Feche os seus olhos mais uma vez. Pai, continua falando conosco e usa-me como um canal de bênção nesta hora, pelo poder do nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Eu quero conversar com vocês nessa noite sobre alguém que recebeu uma missão de Deus. E é muito importante nós entendermos, deixa eu fazer uma aplicação aqui: missão e propósito. O que é missão? Missão é aquilo que eu vim comissionado para fazer. O que é propósito? É estar no local onde eu consiga desenvolver a minha missão. Quando nós olhamos uma lâmina de barbear, se você olhar essa lâmina isoladamente fora do aparelho, provavelmente você sabe qual é a missão dela. A missão dela é fazer a barba. Então, ao olhar para uma lâmina de barbear fora do aparelho, você reconhece a sua missão, mas sabe que ela está incapacitada de realizar seu propósito, porque para realizar o propósito, a lâmina precisa estar no lugar certo, ela precisa estar no aparelho para desempenhar a sua missão. Então, quando alguém reconhece o que veio fazer, mas não se posiciona no local para que aquilo aconteça, ele sabe sua missão, mas não tem propósito. Então é muito importante nós entendermos isso, porque eu vejo muita gente com potencial muito grande no que diz respeito à missão, mas fora do contexto onde irá desempenhá-la. Ou seja, o tempo passa, ela é capaz de visualizar, de identificar pessoas que chegaram depois dela posteriormente, foram capazes de entender a missão que tinha, acharam o propósito e foram desempenhar aquilo que foram chamados. Então é importantíssimo nós entendermos isso. E eu quero pegar hoje no exemplo de José e conversar um pouco com vocês sobre alguém que tinha uma missão, mas que precisava, para desempenhar tal missão, reconhecer seu propósito, estar no local onde ela seria desempenhada. Vamos dar uma olhada um pouquinho na história de José. Ele é filho de Raquel, uma mulher que Jacó amava. O sonho de Raquel era ser mãe, e ela lutou muito para que isso acontecesse. Teve que ver o homem que ela amava se casar com sua irmã mais velha primeiro. Teve que ver essa irmã mais velha ser mãe diversas vezes primeiro que ela. Depois, para conseguir se satisfazer um pouco ou cuidar um pouco de seu ego, ela pega uma de suas criadas e manda se deitar com seu marido. E agora a sua irmã também faz a mesma coisa. O tempo vai passando, e Raquel tem um sonho, o sonho de ser mãe. Um dia isso aconteceu e ela deu à luz a José. E quando eu vejo José como o único filho de Jacó que esboça um sonho, me parece que é fácil entender isso olhando para sua mãe,
Provavelmente a narrativa que José cresceu ouvindo é: meu filho, você é o meu sonho, eu sempre sonhei com você, eu nunca desisti de você. Seus irmãos nasceram aí à sua frente porque eu não podia gerar filhos, mas eu pedi a Deus. Eu tive problema com seu pai, mas eu nunca desisti de sonhar. Deixa eu falar uma coisa para você: se você quer alguma coisa nessa vida de forma positiva, anda com alguém que vai falar que conquistou. Fique perto de gente que não desistiu de seu propósito, que conseguiu vencer. Livre os seus ouvidos da companhia dos derrotados, dos incapacitados, das pessoas que não foram a lugar nenhum. Quando eu olho José sonhando, me parece que aquilo que Raquel falou para ele: não desisti, sonhei com você, meu filho, você só está vivo porque eu lutei para ter você, não desisti do casamento, não desisti de ser mãe, não desisti, garoto. Então eu quero falar uma coisa para você: afaste-se das pessoas que não realizam as coisas, porque elas, além de não realizar, vão ficar muito chateadas de ver você fazer, certo? Sai de perto. Quando eu olho para José, ele é pequenininho, mas eu imagino ele sendo impregnado por sua mãe, sobre sonhos, sobre os valores, sobre princípios. E a Bíblia diz: ensina o menino o caminho que ele deve andar, porque ele vai crescer e não vai se desviar dele. O texto diz que ele é o irmão mais novo. O texto diz que ele vai lidar com seus irmãos mais velhos. O texto também diz que seus irmãos mais velhos têm um comportamento ruim, nocivo, e José se mantém no princípio por causa de suas bases, por causa de seus valores. É ali que aquele menino está convivendo. Então, se ele teve uma mãe que sonha, e deixa eu falar uma coisa com você: viver perto de sonhador é o maior barato. Conta seu sonho para alguém que sonha e olha para a pessoa, ela fica inquieta. O que ela está esperando? Você acabar de falar seu sonho. Porque a hora que você acabar de falar o seu, sabe o que ela vai fazer? Contar o dela. É ou não é? Não, eu quero comprar um carro assim, queria morar numa casa assim, eu queria casar com uma menina assim, eu queria fazer assim, e o outro fica esperando. Acabou, agora eu vou falar o meu, que eu também tenho. Agora conta seu sonho para quem não sonha. E tá pensando que você é quem? Porque quem não sonha detesta quem sonha. Então, posso falar uma coisa para você? Amém? Procura sonhador e fica perto de quem sonha. É ou não é? Fique perto de quem sonha, porque ele vai estimular você a sonhar também. Quem aqui gostaria de falar inglês? Levanta a mão. Pois é, baixa a mão. Tu anda com quem fala? Se tu quer falar, anda com quem fala. Se aproxima de quem fala. Escuta a música que tu não entende hoje. Semana retrasada eu estava conversando com um homem que foi candidato à presidência do Congo. E eu notei que ele falava muito bem o português. Eu perguntei a ele: mas espera aí, o Congo não fala a língua portuguesa. E ele disse: não, pastor, é que Deus me aproximou do Brasil e eu pedi a Deus que me desse a língua. Comecei a ouvir, comecei a me interessar. O cara estava falando português muito bem. Então escute só: nossos sonhos, eles têm que trazer consigo compromisso para alcançá-lo. Porque tem gente que pensa que sonha, mas ele não sonha, ele delira. Delírio é algo muito parecido com sonho, só que não traz consigo compromisso. O sonhador, ele quer passar na faculdade, mas ele e o delirante,
Ele quer passar. Ele tem fé para passar. Ele só não passa. Porque sem estudar dá ruim. Pensa no macumbeiro que estudou fazendo a prova do lado de um crente que fala a língua estranha, já leu a Bíblia 5 vezes e ora umas 3 vezes por dia. Os dois vão fazer a prova do Enem. Qual dos dois passa? Qual dos dois passa? O macumbeiro que estudou ou o crente espiritual? Mas isso é uma injustiça. O cara tem fé para remover montanha. Pois é, e o macumbeiro nem precisou sacrificar a penosa para passar. Ele simplesmente estudou. Cuidado que você pode estar rindo de você mesmo. Não, gente, às vezes a gente pede coisa a Deus que nós sabemos que não vão ganhar. Entende? A senhora fala, queria um homem bonito, rico, inteligente, louro, do olho azul, fiel, crente. Para casar com quem? A senhora não tem requisito para preencher a ficha, para se candidatar. Todas as vezes que você vê um sonhador, o sonhador traz consigo afinco, dedicação, trabalho. Ele vai orar, mas ele vai trabalhar. Ele vai fazer tudo que suas mãos puderem fazer. E o que suas mãos não puderem fazer, seus joelhos farão, dobrando-se a Deus. Entendeu? Nós temos que entender que para alcançar nossos sonhos, nossas mãos entrarão em ação para fazer tudo o que puder ser feito. E quando a força de suas mãos se encerrarem, ainda te sobraram seus? Então vai para lá, meu filho, e fala com o Eterno. Tem gente que quer joelhar. Senhor, o faraó vindo aí, o mar também está aí, as colinas estão lá, precisamos, Senhor. Deus falou, Moisés, vai dar ruim, maluco. Ou tu levanta e atravessa o mar, ou o faraó vai arrebentar vocês aí, filho. Porque agora não é hora de orar, agora é hora de... É isso aí, querido. Faça tudo que você puder. Quando não der mais, dobra esse joelhinho seu, move os céus, porque os céus operam a nosso favor. Escute só. Olha o sonho do José. Primeiro ele sonha com seus molhos, ou com os molhos de seus irmãos, diante dos dele. Mas depois ele sonha com sol e lua. Lembra disso? Sim ou não? Isso é o resultado da missão. Gênesis capítulo 1. Deus cria um astro para governar o dia. Que astro é? Que astro é? Em Gênesis ainda, Deus cria um astro para governar a noite. Qual é? Então ele sonhou com o sol e... O que o sonho dele está dizendo? Que ele vai ser governador. Entendeu? Só que ele ainda não sabe. Olhe bem. E ele vai contar seu sonho para quem? Para quem? Isso, que não sonha. E se tem uma coisa que você tem que aprender, você quer caminhar com o pai, tu tem que aprender a lidar com o irmão. Quem matou Abel? Não, fala assim, o irmão dele. É isso aí, só para facilitar. José foi vendido por quem? Quem criou problema com Davi? Jefté teve problema com quem? E tu pensa que tu é diferente. Então, fala para quem está do teu lado assim, aprenda que seu negócio não é com seus irmãos. Seu negócio é com seu pai. Você está entendendo? Quem entende que seu negócio é com seu pai, para de ter problema com seus. Está lá a história do filho pródigo. O filho pródigo tem problema com quem? O irmão dele. Olha só, o José conta para os irmãos o sonho. Aí que os irmãos ficaram doidos. Os irmãos falaram, esse miserável desse sonhador que anda de tênis da Nike, iPhone X,
que papai dá para ele, para a gente, nós estamos no iPhone 5, certo? Que não baixa nem mais aplicativo. Estava ruim, só estou contextualizando. Estava ruim para os meninos. Aí, gente, olha só, o José era um sonhador vivendo no meio de alguém que não. O pai dele acreditava no sonho dele? Não, só ficou guardando no coração. Os irmãos acreditavam? A mãe? A turma toda? Então, querido, ou Deus tira José dali, ou é só uma questão de tempo até o sonho dele perder força. Você está entendendo? Nós temos que sair do meio dos cabeças de bagre, cabeça de rolinha, as turmas que não pensam. Porque pensar parece que dói para algumas pessoas. Tem gente que não pensa. Esse dia, acabou um culto, cheguei com minha mulher em casa, minha mulher falou, viu aquilo? Eu falei, viu o que, menino? Lá na igreja, que absurdo. Eu falei, absurdo? Que absurdo na igreja, garoto? Uma menina com cabelo azul. Eu falei, eu vi. Você não acha aqui esquisito? Eu falei, acho. Meu Deus! Aí eu falei para ela assim, seu cabelo é louro? Amarelo? Ela falou, você sabe que não, é preto. E tá falando da menina que pintou de azul. Amarelo é de Deus. Religiosidade. Eu recebi uma grande lição esses dias. Fui no local, uma igreja de um amigo, e é uma igreja bem elitizada, e ele tem um fotógrafo na igreja, que é um cara que se destaca na profissão. O cara fotografa celebridades, jogadores, artistas. Ele não fotografa nudez não, mas fotografa às vezes a dona com a mão assim, só de biquíni. E é o trabalho dele, ele postou na rede social. Mas um cara crente, piedoso, cheio do Espírito Santo, fiel. Uma irmã da igreja viu, chamou o pastor e falou, pastor, só tem que tomar uma providência contra o irmão fotógrafo. Aqui não é de Deus não, irmão. Aqui não é rede social de um homem de Deus. Falou do homem. Aí o pastor olhou para ela e falou assim, eu não sei o que eu vou fazer com o fulano. Aí ela falou assim, mas eu não estou falando desse irmão, estou falando do fotógrafo. Ele falou, não, mas porque esse irmão é fotógrafo. O irmão que eu estou falando é ginecologista. Se nós vamos disciplinar o fotógrafo, o que nós vamos fazer com o ginecologista? A nossa mente precisa ampliar um pouquinho, hein, gente? Parece que o negócio de WhatsApp atrofiou. Então nós precisamos ampliar. Sai de perto de cabeça de bagre. Não anda perto de quem não lê a Bíblia. Sai de perto de quem não ora. Pessimista, gente que não é fiel, que faz, sai fora disso, porque senão você não vai para o próximo nível para cumprir sua missão. Olha que coisa louca. Um dia o Jacó, que sabia que os filhos dele não gostavam muito do Zé, chamou José e falou, José, seus irmãos estão demorando, vai lá procurá-los. Mandou o José ir sozinho. Poxa, tem alguma coisa de errado. E o José foi procurar os irmãos. Chegou lá no campo, não achou. Se ele não achou, o que ele vai fazer? Voltar para casa e falar, pai, não achei os irmãos, tem que fazer uma comitiva maior para procurá-los. Quando José está voltando, um cara achou o Zé. Olha só que azar. O cara achou e falou assim, ô rapaz, está procurando quem? Ele falou, meus irmãos. Ele falou, e foi bem para lá. Me deu uma raiva desse cara, porque o Zé não ia ser vendido. Só que o que eu não sabia é que ser vendido era o processo para passar de nível. Porque o processo para passar de nível é doloroso, entendeu? Se você não quer sentir dor, fica nesse vidinha sua medíocre.
Se você quer passar de nível, a chapa vai esquentar, meu filho. Porque crescer dói, amadurecer dói. É ou não é? José vai chegando lá perto dos irmãos. O que os irmãos falou? Lá vem o sonhador. Eles não gostavam, não era simplesmente de José, era de seus sonhos. Por quê? Porque ele tinha comportamento que sustentava os seus sonhos. Essa é a grande verdade, gente. O comportamento de José condizia com o local que estava sendo descrito que ele chegaria, ainda que eles não tivessem a dimensão. Nunca aquela família entenderia que um menino daquele se tornaria o governador de uma das maiores nações da época. José então é jogado numa cisterna, e depois você lê, porque parece que os irmãos de José estão decidindo seu futuro. Judá disse: vamos matá-lo. Rúben, o primogênito, disse: não, senhor, não vai matar ele não. Mata, não mata, mata, não mata. Eu imagino José dentro da cisterna falando: morri, não morri, morri, não morri. Porque não parece que a decisão está na mão deles, sim ou não? Pois é, mas não está. A caneta que escreve o futuro de José está nas mãos do Senhor dos Exércitos. O que você precisa saber é quem é que está por detrás do texto. Quem é que está escrevendo o seu futuro? Quem é o dramaturgo que está escrevendo a dramaturgia da sua história? Se você souber quem é, suba no palco da vida e vá protagonizar suas histórias de milagre com ele. Nós temos que entender isso. A caneta que escreve o futuro de José está na mão de quem? Está na mão de quem? E a sua? Então, meu filho, fica tranquilo. Porque, gente, a sua vida, tem gente que entra no meu gabinete e conta umas histórias que a vida dele é um drama. Eu choro. A pessoa chega lá: não, sério, poxa, Jesus, difícil sua vida. Já tem gente que entra lá, me conta a história, parece um filme de terror. Eu nem durmo depois do gabinete, tenho que dormir de luz acesa. Tem gente que entra lá no meu gabinete e conta a sua história de vida, que é ficção. Gente que vive no mundo da lua. Eu olho, saio de lá, gravidade zero. Mas tem gente que entra lá e é uma aventura, um Indiana Jones. Pastor, quase morri ontem, bati com o carro, quase fui atropelado, minha mulher quase me largou, meu filho ficou meio doido, mas melhorou. Isso, Deus fez um milagre. E eu falo: é isso aí, Indiana Jones, é isso aí. Porque viver com Deus é maravilhoso. É uma grande aventura, isso muitas vezes perigosa. Quando nós olhamos para isso aqui, parece que o futuro de José está se decidindo ali do lado de fora, mas o futuro dele está sendo decidido nos céus. E pronto. Quem é que vem? Uma caravana de ismaelita. E os irmãos de José vendem o José, certo? Como escravo para o Egito. José é vendido como? Me ajude aí, como? E como escravo ele é revendido no Egito para trabalhar na casa de Potifar, e ele é vendido lá como um escravo. Deixa eu falar uma coisa para você. O importante não é o que as pessoas dizem a seu respeito. O importante é como o seu comportamento fala quem você é. Para todo mundo José era menos para ele. Não interessa o título que as pessoas vão te dar. Isso não define quem você é. O que define quem você é são os resultados de suas escolhas. É isso que funciona. Certo? Então diziam que José era um escravo. Isso é o que falavam dele. O que falam de você? Saiba que você está rodeado por uma grande nuvem de testemunhas. E quanto mais observações estiver em torno da sua vida, significa que é maior a missão que Deus tem através de você.
Se ninguém te vê e não fala nada a seu respeito, é porque você é um Zé Ruelo, um Zé Rosquinha. Agora, se as pessoas estão interessadas na sua vida, olha ela, lá vem ela passando, olha como é que ela é, olha, tudo, isso, e ele é assim. Se as pessoas estão falando de tu, é porque tem missão por trás desse negócio. Só que você tem que saber se elas falam com razão ou sem razão. Porque tem gente que dá motivo, não é? Para que seja falado, aí é outra coisa, certo? O José chega e é vendido na casa de Potifar, um homem rico, que tem acesso aos corredores do palácio do faraó. E lá está José. O texto diz que na casa de Potifar, Deus era com José queria estar no Egito, sim ou não? Mas ele estava. Mas ele queria. Mas ele estava. Mas ele queria. Mas ele estava. Mas ele queria. Mas ele estava. Por quê? Porque às vezes a vida vai te levar para lugares que você não quer ir. Mas quando a vida te levar para lugares que você não quer ir, leve Deus como seu companheiro de viagem. Na casa de Potifar, Deus era com José. E a casa de Potifar começou a prosperar. Porque você precisa definir nessa vida se tu é termômetro ou tu é termostato. Termômetro é um aparelho que mede a temperatura do ambiente. Termostato é um aparelho que diz a que temperatura o ambiente fica. Então você decide se quando você chega, você só se adequa à temperatura do local, ou você diz a que temperatura o local fica porque você chegou e pronto. Você sabe que isso é possível. Há um tempo atrás eu estava chegando lá para tomar um café no Starbucks, lá em Xerém, entendeu? Uma lanchonete muito requintada, que tem, aqui tem aquela sujeira da chapa que fica na orla do pão, silhueta. Pensa num troço extraordinário. E quando eu passei, eu vi um grupo de amigos conversando, falando de mulher. Fulano é gostosinha, peguei ciclano, e a gente converte, mas não fica surdo. Então eu escutei que a conversa era... Passei, pedi meu pão, peguei meu café, falei, eu vou acabar com essa conversa agora. Entrei no meio e falei para ele assim, estão falando de quê? Um rapaz falou assim, deixa para lá, pastor, como é que está a igreja? Porque você tem que definir quem você é. José chegou na casa de Potifar, a casa de Potifar teve que mudar. Com a presença de um que nunca foi, só era para as pessoas. Você sabe por quanto tempo eu tive que ouvir e ainda tenho que ouvir que eu sou um palhaço? Porque esse é o título que muitas pessoas me deram e ainda só que elas não definem quem eu sou. Entendeu? Não é o que as pessoas dizem a meu respeito, é o que eu faço. Entendeu? E hoje, por exemplo, eu continuo sendo um palhaço para muita gente, mas um palhaço bem sucedido. Quase do Circo de Solé, na verdade. Meu irmão, não interessa o que as pessoas vão falar a seu respeito. Você precisa definir quem você é. Ele está lá agora e todo mundo acha que ele é menos ele. José é um cara extraordinário. E você sabe o que é a casa de Potifar? A casa de um homem rico. E você sabe o que ele está fazendo lá? Estágio. Porque lembra, ele vai ser governador para administrar 7 anos de prosperidade. Então foi aprender a... Tu já ouviu que tu não deve desprezar o tempo das pequenas coisas? Ele foi aprender a gerenciar os recursos da casa de Potifar, e da casa de Potifar ele aprendeu para gerenciar os recursos de uma nação inteira. Tem gente que despreza o tempo das pequenas coisas, o tempo das missões pequenininhas que Deus vai te dar para tu desempenhar. Entra no banheiro da igreja e vê um papel higiênico caído no chão. Você pensa, eu não sou diácono,
não sou zelador da igreja. E Deus está falando, eu só quero saber se você é apto para entender que aquilo pertence à minha casa e não ao pastor e não à igreja. E se você for capaz de colocar um papel higiênico no local, se você for capaz de apagar uma luz que está acesa, você está me demonstrando que é capaz de ir para grandes coisas. Mas se você é capaz de negligenciar pequenas coisas, você não está apto para estar nas grandes. Você está entendendo? José vai aprender a administrar a casa de Potifar, e ela é o estágio para aprender a administrar os 7 anos de prosperidade. Mas ele está crescendo, se expandindo. A casa de Potifar é um local bom, sim ou não? Sim ou não? Ele é o criado maior chefe. Uma das coisas mais perigosas nessa vida não é o ruim, é o bom. Porque o bom pode impedir você de alcançar o sensacional. Bom, menino, tá bom. Tá bom. Cuidado com o bom, porque o bom é muito perigoso. O bom deixa você medíocre, e medíocre não é ruim, medíocre é estar na média. Só que você tem que ir acima da média. Você está entendendo? Você tem que crescer, prosperar. Gente, quem é você? Fala assim, eu sou o objeto de propaganda de Deus. As pessoas têm que olhar para a minha vida e para a sua e falar, o que você tem? Eu tenho Deus. Nossa, mas é Deus mesmo, é Deus. Ou alguém vai falar assim, o que tu tem? Você fala, é Deus. Sério? Nossa, menino, precisa arrumar alguém melhor, porque Deus não está dando conta da sua vida, não. Tem gente ruim mesmo. Aliás, tem gente que faz tanta besteira nessa vida que o diabo nem precisa ir lá. O diabo fica olhando a vida de umas pessoas e fala, caramba, que legal, eu vou anotar isso aqui para usar com os outros. Esse cara aqui é bom para fazer coisa ruim. Vou arrumar uma vaga para ele aqui no inferno. Não. Você está rindo? Mas olha só, ele agora está lá, e lá é bom ou não? Lá é bom? Bom! Sim ou não? Então ele quer sair de lá? Quer sair de lá? Então Deus vai ter que tirá-lo. Entendeu? Porque quando você não quer sair, quer queimar e ficar lá, Deus fala, então vou arrancar você daí. Você quer ficar no bonzinho? A mulher do Potifar ficou de olho no Zé, falando, pô Zé, você é um cara maneiro, pega eu, poxa. O Zé falou, não, maluca, eu não posso pegar você não, porque o patrão falou que eu podia tomar conta de tudo menos de... Você acha que Potifar falou isso com ele? Não, porque tem coisas que as pessoas não precisam nos dizer, nós temos que saber que é errado. Tem coisas que as pessoas não têm que nos proibir, nós temos é que ter princípios para dizer não. Potifar nunca falou que era para não mexer com a mulher dele, mas o José falou, seu marido falou para não mexer em tu. Mas a dona era doida. A dona queria o Zé e falou, não Zé, eu quero você Zé, me pega. E devia ser gostosa, porque era para acabar com o sonho. Mulher feia não acaba com o sonho, é pesadelo, é na verdade. Olha aqui, olha para mim. Se você está achando que para tirar o sonho de Deus da sua vida, o diabo vai negociar com você com coisas ruins, você está muito enganado. O diabo vai te oferecer coisa boa, para ver se você troca o sonho. É ou não é? Se o Zé se deita com a mulher de Potifar, sabe quem ele seria? O medíocre, amante da mulher do patrão. Mas ele falou, não vou pegar. E a mulher, me pega. E ele, caraca, mano, difícil, hein? Pegar essa maluca não. Rapaz, mas tô afinzão. Eu queria que você entendesse isso aqui. Por favor, não dê uma de Super-Homem nem Mulher Maravilha. Tu não é da Marvel, entendeu? Tu não é. Tu tem desejo, entendeu? Tu é gente.
certo? Tem gente que gosta da manguaça. Gosta, então tem que lutar para não beber. Tem gente que gosta do pozinho. Tem que lutar para não cheirar. Tem gente que gosta de cerol. Tem que lutar. Hormônio não aceita Jesus, é luta. Eu vejo gente que diz assim: eu não tenho tentação. Tu tá na terra ou tu é assim integrante de The Walking Dead? Tu é zumbi? Então é maneiro ver uma menina crente, cheia do Espírito Santo, e namorar, e o corpo dela foi lá. Senhor, tô vendo ele em cima de mim aqui, ó. Oh meu Deus, mas eu sou solteira. E o Espírito Santo fala: calma, calma, querido, controla, isso aí, querido. E você falar: louvado seja o eterno, menino. Nem segura na minha mão que hoje o negócio está difícil. Vai embora mais cedo que hoje nós não podemos namorar. Isso é maravilhoso. É ser muito mais gente do que dizer: eu não sinto nada com meu namorado. É namorar um menino e dizer: ele nem encosta em mim. Menino. Se seu namorado não tem um sonho de rasgar você no meio, larga ele. Larga ele, que isso não vai muito longe, não. Ué? Eu tô mentindo? O José queria ou não queria? Sim ou não? Sim ou não? Mas ele fez? Mas ele queria? Mas ele fez? Então, querido, vamos fazer do mesmo jeito. Nós queremos, mas não vamos fazer, porque maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Porque a vara e o cajado do Senhor é o que nos consola. Porque sem santificação ninguém verá Deus. Isso é avivamento. Esse é avivado o suficiente para vencer o poder do pecado. O Zé falou: não pego. A maluca falou: eu te garro. A dona agarrou o Zé e falou: vem, neném. E o Zé empurrou a maluca, vazou. E a maluca ficou gritando: tarado, maníaco do Egito. Tentou, aí chegou o Potifar. Potifar falou: o que foi? Que foi? O Zé quis pegar eu. O Potifar mandou prender o Zé. O Potifar era o que do José? Era o que do José? Dono, sim ou não? Então a vida de José estava na mão de quem? José era um estrangeiro escravo, sim ou não? Que tentou violar a integridade da mulher do cara. O que o Potifar vai fazer com Zé? Mandar? Matar, gente. Por que ele não mata? Porque tem alguém escrevendo essa história. A primeira parte do estágio foi administrar muito. Agora ele vai administrar pouco na prisão e aprender a lidar com escassez. Vai para a prisão. Chegou lá, o que ele falou? Sou inocente. Os presos devem ter falado: nós também. Isso. Olha só que maneiro. O Zé está lá, sabe o que ele fez? Uma tatuagem de caveira. E botou Comando Vermelho do Egito. Foi isso que ele fez? Claro que não. Na prisão Deus era com José. Na prisão, na cisterna. Olha só, na casa de Potifar, na prisão, o José está andando com quem? E quem anda com Deus tira onda. Fala para quem está do seu lado: quem anda com Deus tira onda. É isso aí. Entendeu? Lá na prisão, o José está lá, organizou as coisas. O carcereiro gostou do Zé. O celular para entrar passava por ele, aquela coisa tudo. O Zé está lá comandando tudo. Só que a prisão era ruim, sim ou não? Sim ou não? Então ele quer sair de lá. A casa de Potifar era boa? Ele queria sair? Mas a prisão é ruim. Ele quer sair? Sim ou não?
Pois é, querido. Seja bom ou ruim o local que você está, aprenda o mais rápido a lição que ele vai te trazer, para que você possa sair dele. O José tem um sonho, ou melhor, o copeiro tem um sonho, e ele sonha do produto da vide, que ele espreme e volta para servir. Preste atenção no sonho. O padeiro tem um sonho, diversos pães, cestos na cabeça, mãos de padeiro. Um sonha com o produto da vide que é exprimido para servir a outro. Quem sonha com aquilo que sai de Cristo para servir a outro vai ver seu sonho realizado. Quem sonha com as obras de sua mão e bota na cabeça querendo aparecer vai morrer. Porque nossos sonhos são feitos para que Deus seja glorificado através dele. Nossos sonhos são feitos para que outras pessoas se beneficiem deles. E nossos sonhos, em último lugar, é para satisfazer a nós mesmos. José agora está ali diante dos dois homens. Um ele vê morrer em 3 dias, e outro ele vê servir o faraó. José queria sair da prisão, sim ou não? Sim ou não? Então ele chama o copeiro e diz: quando tu chegar lá, cara, fala de mim. Fala que eu não agarrei a mulher não, poxa. Você sabe que eu sou um cara maneiro. O texto diz que o copeiro foi servir o faraó e fez o quê? Fez o quê? Se esqueceu do Zé. Ô gente, como é que você esquece de um cara que interpretou seu sonho? Olhe bem, que está contigo preso há tanto tempo. Em 3 dias dá para esquecer? Sim ou não? Sim ou não? Mas quem é que está escrevendo a história? Então Deus escreveu: esqueça do Zé, porque se ele sair agora, ele vai ser seu auxiliar na cozinha. E eu não quero ele como auxiliar na cozinha, eu quero ele no governo. Você está entendendo? Não tente queimar etapa, sair de onde Deus quer que você fique antes de aprender a lição. Entenda isso. O copeiro esqueceu do Zé. Esqueceu. O tempo passou. O faraó foi dormir. E ele sonhou com a vaca magrela canibal, que comia vaca gorda, e com as espigas que comia outra. Eu não sei como é que espiga come outra. Vaca eu ainda sei que tem boca. Esse cara sonhou com desenho animado, os vegetais. Deve ser. Espiga comendo a outra. O faraó acordou meio doido. Falou: nossa, eu tive um sonho, ô copeiro. Traz aí um negócio para o bebê, que eu tive um sonho muito esquisito, rapaz. Umas vacas magrelas, canibal, e umas espigas que comia a outra, rapaz. Estou perturbado com esse sonho. Eu preciso aí que alguém interprete. Ninguém interpretava o sonho do faraó. O copeiro lembrou do Zé. O copeiro falou: caraca, esqueci do Zé, caramba. 1 ano depois. Caraca, o Zé. Caramba, como é que eu fui esquecer do Zé, rapaz? Um cara maneiro igual o Zé. O faraó, tem um cara que estava preso comigo, sim, o Zé. Aquele que ele tentou pegar a mulher do... E falou que não quis, que eu não sei, que eu estava preso, não sou testemunho. Mas ele interpreta sonho, interpretou o meu que eu voltei a servir, interpretou o do copeiro, o do padeiro, que Deus o tenha. Que foi embora. O faraó falou assim: chama esse tal de Zé. Deram um banho no Zé, fizeram a barba. Eu imagino o Zé chegando perto do faraó e olhando para o copeiro. Antes tarde do que nunca, né, parceiro? O faraó falou: ô Zé, o negócio é o seguinte, irmão. Sonhei com uma vaquinha magrelinha que comia outra, uma espiga cheinha, estou perturbado, ninguém sabe. O copeiro falou que tu interpreta sonho. Olha o que o José falou: eu não, mas tem um Deus que me trouxe para cá para uns caminhos meio esquisitos.
E esse Deus sabe de todas as coisas. Deixa eu conversar com ele. E o Zé foi falar com Deus. Sabe por que muita gente não alcança seus propósitos? Porque não vai conversar com Deus. Ô gente, oração é um negócio ultra mega super power, poderoso. E tem gente que não ora porque diz que não sabe orar. Eu preciso te estimular a orar. O que é orar? O que é orar, igreja? Falar. Você não fala? Então fala com... Mas é que às vezes vem uns caras orar na igreja que parece que nós não sabemos. Que eles mudam a voz na hora. Agora nós vamos entrar na presença de Deus. Estava onde antes? Não, tem uns troços que eu não consigo entender. Esse dia estou eu cantando um hino, não estou cantando um hino que Deus abre porta onde não tem parede. Falei, abre porta onde não tem parede? Ué, mas não tem parede, como é que tem porta? Eu falei, vou cantar isso não, não tem parede sim, não tem porta. Eu falei, esse povo é doido, quer botar porta onde não tem parede, pra quê? Eu nem passo pela porta, não tem parede, eu vou do lado, assim. Olha pra porta, quer ficar fechada, fica maluca. Eu, na verdade, eu vou entrar. Depois disso que sou eu que sou doido. É muita loucura. Olha só. Tem coisa, gente. Orar. Aí o cara vai orar, faz assim, ó. Vamos entrar na presença de Deus, na oração. Feche os seus olhos, curve vossas frontes. Fronte. O pessoal está baixando a cabeça, vamos baixar aí para ver se... Fronte deve estar por perto do chão, alguma coisa assim, né? E aí começa. Amado Deus, Pai das luzes, Príncipe da paz, o inefável, longânimo, benigno, estamos reunidos nesses conclaves, pelos beneplácitos de sua... A igreja fala assim, eu nem vou orar mais, mano. Eu nem sei falar isso com cravo. Que é isso, irmãos? Maluco fumou o quê? Estou fazendo apologia à ignorância, não. Eu estou estimulando você a orar. Assim, ó, quer ver? Assim, ó. Pode orar também lá na Academia Brasileira de Letras. Mas, isso também é oração. Senhor, eu vim aqui falar com o senhor assim, até porque o pastor Cláudio falou lá que nós temos que orar. E o senhor sabe que eu não estou muito acostumado a conversar com o senhor, então não repara não, porque eu não sei, nem sei como é que é. Ele só falou que tem que ser no nome de Jesus. Então, em nome de Jesus, eu vim aqui falar com o senhor. Tá bom? Vou explicar as coisas para o senhor aí que está difícil. Olha, eu estou desempregado e não estudei. A crise no país está aí, mas eu soube que o senhor pode me ajudar. É ou não? Arruma um emprego aí e eu digo para os outros que sei fazer tudo. Mas na verdade é que eu não sei fazer nada. Então, para não doer em mim, eu falo que é tudo, é ou não? Então eu estou precisando de um milagre, você já viu, né? Te aceitei, pois é. Me falaram que o senhor me aceitou também, então vamos ver o que dá para fazer. Olha, também estou com problema no casamento. Falar com o senhor. Eu não sabia que tinha que falar com o senhor para casar. Peguei aquela mulher lá, nossa, que é isso, né? Eu saio de casa, ela sai também, parece que tem rodinha no pé, a mulher anda o dia inteiro na rua. Então, vou falar com o senhor, tá difícil meu casamento, também estou precisando aí de uma ajuda. E os filhos que eu fiz nela? Menino, o que é aquilo, Senhor? Filho é herança. A Bíblia diz que filho é flecha, tem hora que dá vontade de jogar ele longe mesmo, não é? Então, eu estou precisando de um milagre, de uma intervenção. E para piorar as coisas, que eu já estou terminando aqui, depois da manhã minha sogra vem morar aqui. Aí... O que eu quero estimular você? Eu preciso que você entenda que orar é falar com Deus o que está acontecendo com você, meu filho. Rasga esse coração na presença do Eterno. Foi isso que José foi fazer. Eu imagino José falando, Senhor, o que esse maluco sonhou? Vaca que come a... Esses faraó maluco, rapaz.
espiga comendo a outra, nem ri, Senhor. Mas o Senhor sabe que eu estava com vontade, né? Mas eu estava preso, vai que eu volto, é ou não é? Então me ajuda aí, fala comigo o que esse maluco sonhou. E Deus falou tudinho com Zé. Deus falou: José, 7 anos de fartura vem, e eles são representados na espiga cheia e na vaca gorda. 7 anos de escassez vem depois, né? Ali firmados na espiga vazia e na vaca magra. José chegou e falou: aí o faraó, segura a parada. A vaca gorda, espiga cheia, 7 anos de escassez, 7 anos de prosperidade. Vaca magra, espiga vazia, 7 anos de escassez. O faraó pediu para ele fazer o quê? Interpretar o. Ele interpretou? Sim ou não? Acabou o que o faraó pediu? Sim ou não? Acabou. Era só para interpretar. Só que José, ele pensava além. Ele terminou de fazer o que o cara pediu e começou a fazer o que o cara não pediu, mas precisava. Proatividade. Ele diz: então vou logo avisando para você, o faraó, ou você muda o sistema de plantio, cultivo, armazenamento e comércio, ou o Egito vai sucumbir. Mude, arrume um homem para tomar conta desse negócio. Um homem. O faraó olhou. Um homem. Ô gente, quem melhor que o Zé? Que interpretou um sonho que ninguém, que me trouxe uma solução que eu nem pedi. Olha só, o faraó falou: a partir de agora, o Zé é o governador dessa jossa. Aqui só quem manda mais que o Zé sou eu. Menino, o Zé agora é o cara, Zefanete Paneia. O Zé tá bonito agora. Se fossem umas pessoas que eu conheço, sabe onde ia? Na casa do Potifar. Porque tem gente que não pode melhorar um pouquinho, que quer se vingar. Quer se vingar. Tu é crente ou feiticeiro? O Zé poderia ir lá na casa do... Chama o Potifar e fala com ele que é o Zefanete Pané, o governador dessa jossa, e manda a mulher dele vir também. Fala agora, maluca, eu sou o governador. Fala agora, que eu garrei tu. Fala, você cala a boca, chifrudo. Fala agora, você fica quieto. Fala agora. Não peguei você porque não quis, oferecida. Ele podia fazer isso, sim ou não? Mas estaria perdendo tempo. Não perca tempo com o que te fizeram, com o que aconteceu. Estava tudo escrito, estava tudo escritinho. Certo? Tudo que você passou foi apenas para te forjar, para te fortalecer, para você aprender a valorizar as coisas. Para com esse negócio de vingança. Vou me vingar. Esse dia o cara postou na rede social que eu sou o anticristo. Aí eu me vinguei. Estou falando que não é para vingar, pastor. Aí ele falou assim: você pregando desse jeito deve ser o anticristo. Aí eu escrevi embaixo assim, falei: eu não sou não, mas se eu for, você deve ser a besta. Aí ele bloqueou eu, não quis conversar mais que eu não. Ele traumatizou. José agora é o governador? Sim ou não? Sim, bonito na fotografia. O cara casou, andava de camelão, carro com 2 cavalos de força, aquela biga, aquela coisa extraordinária, vestindo um Armani, usando um Rolex. O Zé estava bonito na fotografia no Egito. Até que o tempo de escassez chegou. Quem é que foi fazer compra no supermercado do Egito? Os irmãozinhos dele com aquelas carinhas de fuinha.
O texto diz que José conheceu seus irmãos, mas seus irmãos não conheceram José. É fácil entender. As provações, as etapas que nós atravessamos, tiraram, aquilo que nós éramos e colocaram sobre nós aquilo que nós somos. Você lembra quando Jesus liberta o gadareno, o que Jesus diz para ele? Vá para a tua casa e para os teus e mostra para eles. Mostra com o quê? Me dá o Pentateuco, me dá a Torá, me dá os profetas menores, me dá a exegese, que hermenêutica eu vou usar, teologia do Velho Testamento. Não, querido, eu quero que você faça o seguinte: vá para a tua família e mostra para ele quem era você antes de mim e quem você se tornou depois que eu... É só isso. O que eu quero que eles olhem para a sua vida e descubram que alguém passou e tirou você de onde você estava e colocou você onde você está. Porque hoje nós estamos tentando falar com as pessoas sobre um Deus que não está sobre nós, mas apenas no nosso conhecimento. Nós temos que mostrar esse povo com vida. Essa galerinha aí, esses adolescentes, tem que ir para a escola para tocar o terror, entendeu? Mas não, chega lá, fica com vergonha de dizer: você é crente? Eu vou lá na igreja assim de vez em quando, minha mãe é. Sou mesmo, maluco. E qual é a parada? Vou falar uma coisa pra tu. Tem uns parceiros meus que entrou dentro do fogo e não queimou. Tem um outro maluco também, que é quase meu parente, que estava numa cova e o leão nem comeu. Mas tem um pequenininho, especialista em tacar pedra. Aprendi com ele. Isso. Um outro garoto igual eu assim, menino, alimentou uma multidão parceira e ia com Jesus. Ele levou o produto, Jesus fez a multiplicação. Uma menininha que mudou a história de Naamã. Meu irmão, está na hora da gente mostrar para esse povo quem é o nosso Deus, meu irmão. Vá para a sua escola e descubra 5, 6 meninas. Eu sei que adolescente e jovem gosta dessa parada. Chega lá, quem são vocês? Nós somos a coalizão. Viemos aqui para tocar o terror. A professora: não tem inferno. Não tem não, senhora. Então a senhora vai sozinha. Manda lembrança para o Satanás, porque tem sim, viu? Essa praga está querendo levar vocês para o inferno. E deixa que Deus resolve o restante. Mas não, eles não têm medo de falar. Quem tem medo somos nós. Tem que ter cuidado com isso aí. O que nós estamos vendo lá? Agora, o José está lá. Vem os irmãos não o conhecem, mas ele conheceu seus e ficou nervoso quando viu. Os irmãos se curvou, ali se cumpriu o sonho. E ele falou para os irmãos: vocês são espiões. Não somos. Cala essa boca. Quem manda aqui sou eu. Cala a boca. Prendeu. Eu gosto disso, que ele ficou nervoso. Mostra que ele é gente. Gostei de ver ele nervoso. Mas 3 dias depois o nervoso passou. Ele falou: vou soltar meus irmãos, poxa. Soltou os irmãos. Aí fica aquela conversinha de vai lá, traz aqui, até que vem Benjamim. E José quer ficar com Benjamim. E Judá diz: não, você não pode ficar com esse. Deixa eu explicar uma coisa para você, o Zé Fané de Paneia. Nós temos um irmão, o Zé, falecido. Que Deus o tenha. O Zé morreu novo, menino. E esse aí agora é o nosso irmão mais novo. Se ele ficar aqui, papai morre. Aí o Zé mandou todo mundo sair. Falou para os seus irmãos assim: vocês sabem quem sou eu? Os irmãos falaram: o governador. Ele falou: não, tirou aquela indumentária igual o rei Júlia no Madagascar. Puxou e disse: eu sou o Zé. Os irmãos falaram: que Zé, maluco? O Zé é irmão de vocês que falou: não vende não, não vende não, não vende. Caralho. O Zé. Agora deu ruim. O José falou assim: calma, vocês não me venderam. Deus que me enviou na frente para a conservação da alma. Vai lá e fala com o papai que eu sou o governador. Toma esses carrões para pensa aqueles meninos chegando de carro lá onde estava o Jacó, dando aquele cavalo de pau.
E o Jacó falou: o que esses meninos fizeram? Saltaram o banco do Egito. Eu imagino eles descendo e falando: pai, chega aí. Negócio para falar com o senhor. Lembra do Zé? E o Jacó falando: nem me fala, até hoje tem saudade do Zé. O menino morreu novo. E os irmãos falando: pois é. Olha só. O Zé não morreu não, pai. Nós vendemos, Zé. Mas vou falar uma coisa para o senhor: ainda bem que nós vendemos. Porque, olha, nós sabíamos que o Zé era um menino bom. O Zé ia ser coisa grande nessa vida. Porque no final é assim que quem torcia a conta tem que vir com o rabinho no meio das pernas, reconhecendo do que Deus está fazendo na sua vida. Olhe bem. Pastor, o que você está querendo dizer com isso? Eu estou querendo dizer, aqui tem sonhador? Levante a mão se tem a turma que sonha. Pois é, querido. Pois é. Aprenda com o Zé. Entre o sonho e a realização existe o percurso. No percurso estão as etapas que precisam ser vencidas, ultrapassadas no momento certo. É assim que funciona. Pegue o seu sonho, assuma um compromisso com ele. Veja se tu não está delirando, sabe? Querendo algo e não está fazendo nada com suas mãos. É uma parceria a realização. Mãos e joelhos, mãos e joelhos, mãos e joelhos. Seja feita a sua vontade, assim na terra como? Terra, céus, joelhos. As pessoas... Eu tenho uma propriedade pequenininha em Xerém, e eu comprei ela há 10 anos. Há 7 anos eu construo nela. E num determinado momento, eu criei uma rua indo para o nada. Ela bate na cerca da minha propriedade. Logo depois tem um córrego passando, que divide a minha propriedade do meu vizinho. E há mais ou menos 5 anos atrás, quando eu fui, já estava terminando uma boa parte da estrutura, eu estou fazendo lá uma clínica contra divórcio, e eu fiz aquela rua e as pessoas me perguntavam: o que é isso aí? Eu falava: uma rua. Mas ela está indo para onde? Eu falei: ela está indo para o terreno do vizinho, porque eu ainda pretendo comprar o terreno do vizinho. Não sei quanto, mas eu pretendo. Mas é um cara que não vende nada para ninguém. Até porque é um milionário, é um camarada que não precisa de grana. E aí, eu orando, e estou construindo tudo, e o pessoal: você não vai fazer nada nesse espaço? Eu falei: não, isso aqui é a rua. Há 20 dias atrás, o proprietário me procura 3 vezes no sítio. Os meus funcionários que estão trabalhando me chamaram e falaram: pastor, ele veio te procurar. Eu encontrei com ele, ele falou: posso ir lá tomar um café contigo, Cláudio? Eu falei: pode. Chegou lá e ele me disse assim: Cláudio, eu comprei uma propriedade e queria saber se eu comprei bem ou não, como se fosse uma consultoria. Só que o cara manja muito mais disso do que eu. É um cara com muito dinheiro. E ele está me contando, e eu estou pensando: não tem cabimento o que esse cara está fazendo aqui. Ele não veio aqui para me pedir consultoria. Ele veio aqui para me falar dele, do terreno dele, que eu estou de olho 7 anos. Até encaixou com a palavra de hoje. Aí ele terminou de falar, eu falei: cara, posso falar uma coisa para tu? Não tem lógica tu tá aqui assim não. Deixa eu te mostrar uma coisa. Eu fui lá e mostrei a rua. Tá vendo essa rua? Ela vai bem para o seu terreno, que eu estou orando para comprar esse pedaço aqui. Ele falou: eu vou mandar limpar e vou medir. Eu vou vender para você. Sabe por quê? Porque eu botei a rua. Minha mulher falou que eu era doido. Fiz uma rua por nada. Acabava assim, eu falei: mas deixa a rua aí, deixa a rua.
a rua eu fico com as minhas mãos. E para ele me vender, eu usei meus joelhos. Porque tem coisa que se resolve aqui. Tem coisas que se resolvem aqui. Isso é avivamento.